Você acredita que alguém pode ver o futuro com 700 anos de antecedência e acertar todos os detalhes? Que pode descrever como uma pessoa vai nascer, viver, sofrer e morrer séculos antes dela existir? E ainda por cima, dar detalhes tão precisos que parecem impossíveis de saber? Pois é exatamente isso que aconteceu na história que você vai ouvir hoje. E quando você descobrir quem foi essa pessoa que ele descreveu, vai ficar arrepiado. Sabe aquele momento na sua vida quando você perdeu tudo? Quando parecia que não havia mais esperança? Quando você olhou ao redor e só viu destruição, caos e se perguntou: será que Deus ainda está comigo? Imagina só. Você está vivendo o pior momento da sua vida. Sua família te rejeita, seus amigos te abandonam, o país inteiro está em guerra e, de repente, Deus te chama para uma missão impossível. Uma missão onde você vai falar a verdade, mas ninguém vai escutar. Você vai pregar esperança, mas todos vão zombar de você. Essa é a história real de um homem chamado Isaías. Um homem comum como você e eu, que se tornou o profeta mais extraordinário da história. E o que ele descobriu vai mudar completamente a forma como você enxerga os planos de Deus para a sua vida. Porque Isaías não só profetizou sobre o futuro, ele viu coisas que eram impossíveis de saber. Ele descreveu o nascimento de Jesus 700 anos antes de acontecer. Falou da crucificação com detalhes assustadores, numa época em que nem existia crucificação. E revelou segredos sobre o Messias que nem os próprios discípulos entenderam na época. Prepare seu coração, porque a história que você vai ouvir hoje não é só sobre um profeta antigo. É sobre como Deus ainda fala conosco hoje, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre como Ele usa pessoas comuns para realizar o impossível. Se você está passando por um momento difícil agora, deixe um "Deus está comigo" nos comentários. Vamos orar juntos. Antes de continuarmos com a história de Isaías, você precisa saber de algo que vai deixar você impressionado. O livro de Isaías tem exatamente 66 capítulos, o mesmo número de livros que formam toda a Bíblia. Coincidência? Espera, tem mais. Os primeiros 39 capítulos falam principalmente de julgamento, exatamente como os 39 livros do Antigo Testamento. Os últimos 27 capítulos falam de esperança e redenção, como os 27 livros do Novo Testamento. Mas aqui está o paradoxo que vai fazer você pensar. Como um homem que viveu 700 anos antes de Cristo conseguiu estruturar um livro que espelha perfeitamente toda a Bíblia, que só seria concluída séculos depois. E tem algo ainda mais intrigante. Porque Jesus, que conhecia todas as Escrituras de cor, citou Isaías mais do que qualquer outro profeta. O que havia nessas palavras que nem mesmo os discípulos conseguiam entender completamente na época? Você está pronto para descobrir o segredo que mudou a história da humanidade para sempre? Era o ano 740 a.C. Jerusalém estava mergulhada em desespero total. O rei Uzias, que havia governado por 52 anos, trazendo paz e prosperidade, acabara de morrer. E com sua morte veio o medo. Os inimigos se aproximavam, a fome começava a bater na porta e o povo havia se afastado completamente de Deus. No meio dessa crise, havia um jovem sacerdote chamado Isaías. Ele cresceu ouvindo histórias sobre a grandeza de Deus, mas agora, olhando ao redor, só via corrupção, idolatria e desespero. Os líderes religiosos, que deveriam ser exemplo, estavam corrompidos. O povo havia abandonado a fé. Isaías sentia o peso dessa situação no peito. Ele sabia que alguma coisa precisava mudar, mas não sabia o que nem como. Foi então que aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Isaías estava no templo, orando em desespero. Deus dos nossos pais, estamos perdidos. Nossa nação está se afastando das tuas leis. Nossa esperança está se apagando.
Para onde mais podemos olhar senão para ti? De repente, um vento forte começou a soprar pelo templo. Uma presença sobrenatural tomou conta do ambiente. E então, uma luz indescritível, mais brilhante que o sol, começou a surgir. Isaías caiu de joelhos, tremendo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele estava vendo algo que nenhum ser humano deveria ver e continuar vivo. Ali, diante dele, estava o trono de Deus. E ao redor do trono, seres celestiais cantavam sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O templo inteiro tremia com o som daquelas vozes. Isaías se sentiu completamente indigno, impuro, pequeno demais para estar ali. Ai de mim, gritou ele. Estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Foi quando um dos seres celestiais voou até o altar, pegou uma brasa ardente e tocou nos lábios de Isaías. A dor foi intensa, mas ao mesmo tempo libertadora. Sua culpa foi removida, disse o anjo. Seu pecado foi perdoado. E então veio a voz de Deus, ecoando por todo o templo. A quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías, mesmo sabendo que enfrentaria rejeição e sofrimento, respondeu sem hesitar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas Deus logo revelou a dureza da missão. Você vai pregar, mas eles não vão escutar. Vai profetizar, mas eles não vão acreditar. Até que as cidades fiquem desertas e a terra seja completamente devastada. Isaías sentiu um frio na espinha. Sua missão seria pregar para corações fechados, falar para ouvidos surdos, mas mesmo assim ele aceitou. Você já sentiu que Deus estava te chamando para algo difícil? Comenta, aqui estou, Senhor, se você também quer se entregar completamente aos planos de Deus. Os primeiros anos da missão de Isaías foram exatamente como Deus havia avisado. Cada vez que ele subia numa praça ou no templo para falar, as pessoas zombavam, riam, o rejeitavam. Lá vem o profeta da desgraça, diziam uns, sempre falando de destruição e sofrimento, reclamavam outros. Mas Isaías continuava obedecendo. E foi então que Deus começou a lhe revelar coisas extraordinárias, coisas que desafiam toda a lógica humana. Primeiro veio a profecia mais impossível de todas. Isaías estava no palácio real, falando com o rei Acás, que estava desesperado com as ameaças de guerra. O rei tremia de medo, não sabia o que fazer. Foi então que Isaías, movido pelo Espírito de Deus, disse algo que deixou todos boquiabertos. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. O silêncio foi total. Uma virgem engravidar? Isso era impossível. As pessoas começaram a rir, a zombar ainda mais de Isaías. Agora o profeta enlouqueceu de vez, diziam. Como uma virgem vai ter um filho? Mas Isaías sabia que aquelas palavras não eram suas. Vinham diretamente do coração de Deus. Dias depois, uma nova revelação chegou. Isaías viu um menino, mas não era um menino comum. Havia uma glória especial ao redor dele. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Começou Isaías a proclamar nas ruas. O governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. As pessoas pararam para ouvir, mas logo começaram as críticas. Outro menino? Não bastou a história da virgem, agora ele fala de um menino que será chamado de Deus. Isaías perdeu completamente a razão, murmurava o povo. Mesmo seu melhor amigo Jeremias começou a se preocupar. Isaías, você percebe que quanto mais você fala, mais as pessoas te odeiam? Mas Isaías não conseguia parar. As visões vinham com uma força avassaladora. Ele via multidões andando em trevas, mas de repente uma grande luz brilhava sobre elas. Via um tempo de paz, onde não haveria mais guerras, onde as espadas se tornariam arados.
A cada nova profecia, a rejeição aumentava. Até mesmo sua própria família começou a se afastar. Um dia, seu primo Eliabe veio até sua casa. Isaías, pare com isso. Ninguém mais quer fazer negócios com nossa família. Minhas filhas estão sendo evitadas por causa do seu nome. Nossos parentes têm vergonha de você. Foram palavras que cortaram fundo no coração de Isaías. A solidão era quase insuportável, mas Deus não havia terminado. A revelação mais chocante ainda estava por vir. Você já teve que escolher entre agradar as pessoas ou obedecer a Deus? Deixa um obedeço a Deus nos comentários se você também quer ter essa coragem. Agora preste atenção, porque o que vou te falar vai fazer você entender por que essa história é tão revolucionária. Imagina se eu te dissesse que existe alguém que nasceu de uma forma impossível, cresceu sendo rejeitado pela própria família, teve um ministério que mudou milhares de vidas, foi traído por alguém próximo, sofreu uma morte brutal sendo inocente, mas depois venceu a própria morte. Você diria que estou falando de Jesus, né? Mas aqui está o que vai explodir sua mente. Isaías descreveu cada um desses detalhes 7 séculos antes de Cristo nascer. E tem mais. Ele não só viu o que ia acontecer, mas como, onde, quando e principalmente por quê. Sabe qual é o arquétipo mais poderoso da história da humanidade? O herói que se sacrifica para salvar outros. Isaías foi a primeira pessoa na história a descrever esse arquétipo de forma completa, detalhada, visceral. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. Se Isaías conseguia ver tão claramente o futuro, por que ele escolheu viver uma vida de sofrimento e rejeição? Por que não usou esse dom para benefício próprio? A resposta vai te arrepiar. E está chegando. Você está pronto para a revelação que mudou tudo? Foi numa madrugada fria que Isaías teve a visão mais perturbadora de toda a sua vida. Ele estava orando, como sempre fazia, quando de repente viu um homem. Mas não era um homem qualquer. Este homem carregava uma tristeza profunda nos olhos, uma marca de sofrimento que Isaías nunca havia visto. Ao mesmo tempo, havia uma compaixão inexplicável naquele rosto. A voz de Deus ecoou na mente do profeta. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem se compraz a minha alma. Isaías observava fascinado. Aquele servo não gritava, não forçava sua voz nas ruas. Tratava com gentileza até mesmo os feridos e abandonados. Não quebrava uma cana rachada, nem apagava um pavio que mal fumegava. Quem é este homem? Perguntou Isaías em seu coração. Mas então a visão tomou um rumo terrível. Isaías viu o mesmo servo sendo rejeitado, desprezado, escarnecido. As pessoas cuspiam nele e o empurravam, riam do seu sofrimento. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. As palavras fluíam da boca de Isaías como lágrimas. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não fizemos dele caso algum. A visão piorou. Isaías viu aquele servo inocente sendo açoitado, ferido, machucado sem misericórdia. Seu rosto estava irreconhecível de tanto apanhar. E ainda assim, ele não abria a boca para se defender. Por quê? Gritou Isaías. Por que tanto sofrimento para um inocente? E então veio a resposta que partiu seu coração. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías caiu de joelhos, chorando desesperadamente. Aquele servo estava sofrendo não pelo... Ele estava escrevendo o Evangelho antes do Evangelho existir. Cada palavra que saía de sua boca era um pedaço da maior história de amor já contada. 700 anos depois, tudo se cumpriu exatamente como ele havia visto. Uma virgem chamada Maria, um menino chamado Jesus, uma cruz no Calvário, um túmulo vazio e bilhões de vidas transformadas. Que revelação incrível!
Se você crer que Jesus é exatamente esse servo que Isaías viu, comenta: Jesus é meu Salvador. Mas espera, tem algo sobre essa história que vai te surpreender ainda mais. Os últimos anos da vida de Isaías foram marcados por uma compreensão cada vez maior do plano perfeito de Deus. Cada nova revelação encaixava perfeitamente com as anteriores, como peças de um quebra-cabeças divino. Isaías viu que depois de toda a dor e sofrimento, viria um tempo de restauração completa. As cidades destruídas seriam reconstruídas, os cativos seriam libertos, os corações feridos seriam curados. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, profetizou Isaías com uma alegria que há tempos não sentia. Porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração ferido, para proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Pela primeira vez em anos, as pessoas começaram a ouvir com mais atenção. A mensagem de esperança tocava corações que estavam cansados de tanta guerra e sofrimento. Será que finalmente chegará um tempo de paz? Perguntava uma mulher idosa. Sim, respondia Isaías com convicção. Virá um reino onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, onde o lobo habitará com o cordeiro, onde as espadas se tornarão arados. Mas Isaías também viu que haveria duas vindas do Messias. Na primeira, ele viria como servo sofredor para salvar. Na segunda, como rei glorioso para reinar. Eis que vem com as nuvens, declarou o profeta, e todo olho o verá. E haverá um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Durante 60 anos, Isaías continuou profetizando. Viu algumas de suas profecias se cumprirem ainda em vida: a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico, o retorno do exílio. Mas sabia que as maiores ainda estavam por vir. Que amor inexplicável! Se seu coração foi tocado por essa história, deixa um glória a Deus aí nos comentários. Por que Isaías é tão especial? Agora você entende por que o livro de Isaías é considerado o mais extraordinário da Bíblia. Isaías não foi apenas um profeta, ele foi um homem que teve o privilégio de ver o plano completo de salvação de Deus com 700 anos de antecedência. Cada detalhe que ele descreveu sobre Jesus se cumpriu com uma precisão matemática impossível de ser explicada humanamente. O nascimento virginal, a infância em Nazaré, o ministério de cura e libertação, a rejeição do seu próprio povo, a crucificação, a ressurreição, tudo estava lá, escrito com detalhes impressionantes. Mas sabe o que é mais incrível? Isaías também profetizou sobre você e sobre mim. Ele viu um tempo onde pessoas de todas as nações conheceriam o Salvador. Viu que a salvação chegaria até os confins da terra. A história de Isaías nos ensina que Deus sempre tem um plano, mesmo quando não conseguimos enxergar. Nos mostra que vale a pena obedecer a Deus, mesmo quando todos à nossa volta nos rejeitam. Nos revela que o sofrimento tem propósito quando está nas mãos de Deus. E, principalmente, nos garante que as promessas de Deus sempre se cumprem. Se ele cumpriu cada palavra profetizada por Isaías sobre a primeira vinda de Jesus, podemos ter certeza absoluta de que também cumprirá cada promessa sobre a segunda vinda. Isaías passou 60 anos sendo rejeitado, zombado, abandonado, até pela própria família. Mas ele não desistiu. Continuou proclamando a verdade, escrevendo as palavras de Deus, confiando que no tempo certo tudo faria sentido. E hoje, mais de 2.700 anos depois, seu livro continua transformando vidas ao redor do mundo inteiro. A pergunta que fica é: e você? Está disposto a confiar nos planos de Deus, mesmo quando não entende? Está preparado para obedecer mesmo quando é difícil? Tem coragem de proclamar a verdade mesmo quando poucos querem ouvir? O mesmo Deus que falou com Isaías quer falar com você hoje.
O mesmo Jesus que Isaías viu séculos antes de nascer, está vivo e quer transformar sua história. Não importa qual seja a sua situação agora, se você está sendo rejeitado, se está passando por sofrimento, se parece que ninguém te entende. Lembre-se de Isaías. Lembre-se que Deus sempre tem um propósito maior. E, principalmente, lembre-se de que a mesma salvação que Isaías profetizou está disponível para você hoje. Jesus Cristo, o servo sofredor que se tornou Rei glorioso, quer ser seu Salvador e Senhor. Se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, deixa um sim Jesus nos comentários. Vamos orar juntos pela sua nova vida.